Marta observava o longo caminho que deveria percorrer até o hospital. Ao longe, as luzes da cidade pareciam inalcançáveis, e a brisa fria da madrugada arrepiava sua pele. Um soluço escapou de sua garganta, ressoando no silêncio da noite. De repente, parou, apoiando-se em um velho poste para tentar tomar uma lufada de ar e suportar as terríveis contrações que se aproximavam, cada vez mais intensas, como ondas batendo com força em seu corpo, a ponto de sentir que logo se partiria ao meio. Ela havia saído de casa no meio da noite, desesperada em busca de ajuda, com o medo estampado no rosto e as mãos trêmulas. Seu marido, indiferente ao seu sofrimento, recusou-se a levá-la ao centro médico, acusando-a de mentirosa e exagerada porque seu parto estava programado para daqui a algumas semanas. No entanto, embora fosse mãe de primeira viagem, ela sabia bem que seu filho estava prestes a nascer. Sentia cada movimento, cada sinal que seu corpo lhe dava, e não podia ignorá-los. A cada passo, Marta lutava contra a dor e o desespero, agarrando-se à esperança de que logo encontraria alívio e segurança para ela e seu bebê. Seu marido era um verdadeiro ogro, um homem cruel cujo desprezo por ela e pelo bebê que estava por nascer era evidente. Em inúmeras ocasiões, expressou seu repúdio, fazendo com que Marta se sentisse pequena e insignificante em sua própria casa. A casa que um dia sonhou ser um lar amoroso havia se transformado em uma prisão de maus tratos e palavras dolorosas, tudo sob a sombra de um casamento forçado. Para Marta, aquele bebê era sua luz na escuridão, a razão pela qual ainda mantinha a sanidade. Era sua esperança e seu motivo para seguir em frente, apesar do abuso constante. Não se importou em ter que percorrer vários quilômetros no meio da noite, com o vento gelado batendo em seu rosto e a solidão acompanhando cada passo, a fim de garantir que seu filho nascesse são e salvo sob os cuidados de um profissional. No entanto, agora mal conseguia se mover. As contrações estavam cada vez mais intensas e dolorosas, roubando-lhe o fôlego e deixando-a sem forças. As lágrimas caíam por suas bochechas com maior fluidez, misturando-se ao suor frio de sua testa. Ela se agarrava ao ventre protuberante, implorando a seu bebê que aguentasse um pouco mais, que não nascesse ainda. Olhou para o céu, com os olhos cheios de desespero, implorando a Deus que lhe desse forças para seguir em frente. Não queria dar à luz no meio da rua, sob a fria luz das estrelas. Precisava chegar ao hospital, precisava garantir que seu filho viesse ao mundo de maneira segura. Quando finalmente Marta chegou às escadas íngremes que ficavam na frente do hospital, o cansaço e a dor a envolviam completamente. Olhou desesperadamente para a porta principal, procurando com os olhos algum membro da equipe médica que pudesse ajudá-la, mas não havia alma viva lá fora. As luzes do hospital brilhavam frias e impessoais, e o silêncio da noite ecoava em sua mente. Desesperada, Marta começou a subir degrau por degrau, cada passo era uma agonia. Suas pernas tremiam, e a dor das contrações era tão intensa que sentia que a qualquer momento perderia a consciência. A distância que a separava da entrada parecia infinita, e cada degrau era como uma montanha que tinha que escalar. Agradecendo a Deus e a todas as orações que havia murmurado durante o caminho, Marta finalmente chegou à entrada do hospital. Com um último esforço, empurrou as pesadas portas e entrou cambaleando no centro médico. Sua respiração estava entrecortada, e a dor a fazia gritar, clamando desesperadamente por ajuda. Sua voz ressoou na recepção vazia, fazendo com que os poucos presentes se voltassem para olhá-la com espanto. Uma poça se formava sob seus pés. As pessoas na sala de espera observavam de olhos arregalados, estupefatos diante da cena que se desenrolava diante deles. Marta, com o rosto contorcido de dor e desespero, implorava por ajuda enquanto as lágrimas corriam por suas bochechas. Sentia que o bebê estava prestes a nascer, e não havia tempo a perder. Finalmente, um grupo de enfermeiras e médicos veio ao seu lado,
pegando-a com cuidado e colocando-a em uma maca. Levaram-na rapidamente para a sala de parto, enquanto ela continuava a rogar pela segurança de seu bebê. Os minutos que se seguiram foram confusos para Marta, uma mistura de dor, medo e esperança. Mas, em meio a tudo, sentia que finalmente estava em boas mãos, e isso lhe dava forças para continuar lutando. Em menos de 15 minutos, Marta deu à luz a um menino de 2,5 quilos. Embora seu peso fosse baixo para um recém-nascido, isso se devia ao fato de que havia chegado algumas semanas antes do previsto. Os médicos, com extrema delicadeza, levaram o bebê e o colocaram em uma incubadora, onde precisaria passar as semanas que faltavam para se desenvolver completamente. Marta, exausta mas aliviada, via como seu pequeno era levado com cuidado, confiando que estava em boas mãos. Infelizmente, após algumas horas, os médicos descobriram que o pequeno Javier, como Marta o havia chamado, estava muito fraco. Seus pulmões não haviam se desenvolvido corretamente e ele precisava de uma máquina para poder respirar. Ao receber essa notícia, o coração de Marta se encheu de desespero e medo. Sentia que o mundo desabava sobre ela ao saber que seu bebê lutava por cada respiração. Embora seu corpo estivesse exausto e dolorido, o amor de mãe de Marta foi mais forte do que qualquer sofrimento físico. Com um grande esforço, ignorando a dor e a fraqueza, levantou-se da cama. Cada passo em direção à unidade de cuidados intensivos era um desafio, mas sua determinação não vacilou. Precisava estar junto a seu pequeno, sentir-se perto dele, dar-lhe o calor e a força que só uma mãe pode transmitir. Quando finalmente chegou à incubadora, Marta olhou para Javier, tão frágil e pequeno, conectado a tubos e máquinas que o ajudavam a respirar. As lágrimas brotaram de seus olhos, mas não de tristeza, e sim de um amor imenso e profundo. Colocou suavemente a mão na pequena janela da incubadora, desejando poder tocá-lo, acariciar sua pele delicada. Naquele momento, sussurrou palavras de incentivo e amor, prometendo-lhe que lutariam juntos, que não estava sozinho. Ninguém foi visitar o pequeno da cama 3, já apenas sua mãe permanecia ao seu lado dia e noite. Nenhum parente se fez presente para levar roupas limpas para Marta, que estava há mais de 2 dias sem tomar banho, completamente absorta na preocupação com o bem-estar de seu filho. A mulher não se afastava da incubadora, observando cada respiração de Javier, cada pequeno movimento, com o coração na mão. Marta suspirou desesperada enquanto lutava para não adormecer. Seus olhos estavam tão cansados que se fechavam sozinhos, e seu corpo clamava por descanso, mas ela não podia se permitir essas tolices. Sabia que se algo acontecesse a seu filho enquanto ela dormia, jamais se perdoaria. A sala de cuidados intensivos era um lugar de constantes alarmes e luzes piscantes, mas para Marta, tudo se reduzia a Javier, a esse pequeno ser que precisava de seu amor e fortaleza. Ela estava sozinha nesta luta. Seu marido não mostrou interesse algum desde que ela saiu no meio da noite em busca de um médico. Durante aqueles dias no hospital, também não a procurou. Para ele, nem Marta nem seu filho eram importantes. Essa indiferença, embora dolorosa, reforçava a determinação de Marta. Sabia que não podia contar com ninguém além de si mesma. Daniel se casou com Marta sob a pressão de suas famílias após engravidá-la. Durante uma festa organizada por seus pais, Daniel, em estado de embriaguez, esgueirou-se até o quarto de Marta. Ela, com bom coração, ajudou ao vê-lo tão mal, já que Daniel era um amigo próximo de seu pai e não queria ser indelicada deixando-o cair no chão. No entanto, nunca imaginou que ao se aproximar, ele a agarraria pela mão e a forçaria a estar com ele. Marta se viu olhando para ele com olhos aterrorizados enquanto ele fazia suas vontades. Após alguns minutos, Daniel se afastou e foi embora, deixando Marta em lágrimas. A jovem, com lágrimas escorrendo pelas bochechas, não podia acreditar no que havia acontecido.
Sentia-se traída por alguém em quem havia confiado. O medo e a confusão a envolviam, fazendo-a sentir-se pequena e indefesa. A culpa e a vergonha a dominavam, e a incerteza de como enfrentar o ocorrido a oprimia. Na manhã seguinte, quando Marta tentou falar com Daniel sobre o ocorrido, ele negou lembrar-se do que havia acontecido, mostrando seu desprezível caráter. Humilhou Marta na frente de seus pais quando ela o acusou de ter se esgueirado para o quarto dela. Com frieza e crueldade, Daniel a chamou de mentirosa e acrescentou: Eu jamais me atreveria a colocar um dedo em você, olhe para você, é horrível. Nenhum homem gostaria de estar com você. Essas palavras ficaram gravadas para sempre na mente de Marta, assim como o olhar desaprovador de seu pai que a mandou para o quarto dizendo: Daniel é um homem com princípios, ele jamais seria capaz de algo assim, mocinha, você deve parar de inventar coisas tão terríveis e morder a língua. Marta, naquela noite, chorou desconsolada na solidão de seu quarto. Seu mundo desmoronava ao seu redor, e a falta de apoio e compreensão de sua família a afundava em um profundo desespero. Sentia-se presa em um terrível pesadelo do qual não podia acordar. Meses depois, a barriga de Marta começou a crescer. Sua mãe foi a primeira a notar. Uma manhã, enquanto Marta se vestia, sua mãe a observou atentamente. Seus olhos se abriram de forma desmesurada ao compreender o que via. Isso é algo que devemos falar com seu pai imediatamente, disse com a voz trêmula, ele saberá o que fazer. Essa noite, Dom Armando ligou para seu grande amigo Daniel. Com a voz carregada de ira e frustração, disse-lhe que o fruto de seus atos estava crescendo no ventre de sua filha. Daniel, do outro lado do telefone, permaneceu em silêncio por um momento, ponderando as consequências. Então, com um tom firme, afirmou que deveriam se casar o mais rápido possível para evitar o escândalo. Se não o fizermos, ameaçou Dom Armando, eu mesmo irei às autoridades, te acusarei e não pararei até que você acabe atrás das grades. A ameaça foi clara e contundente. Daniel, ciente da gravidade da situação, não teve outra opção senão aceitar. Assim foi organizada uma cerimônia apressada e sem amor, uma união forçada pelas circunstâncias e pelo medo do escândalo. Marta, vestida de branco, mas com o coração cheio de tristeza, caminhou até o altar sentindo-se como uma prisioneira em sua própria vida. Cada passo que dava a aproximava mais de um futuro incerto e doloroso. Daniel, de pé ao lado do sacerdote, tinha uma expressão de desdém mal disfarçada. Para ele, aquele casamento era apenas uma medida para evitar problemas maiores. Durante a cerimônia, Marta não conseguiu conter as lágrimas. Seus olhos, inchados de tanto chorar, refletiam a dor e a resignação que sentia. Seus pais, sentados na primeira fila, observavam com uma mistura de orgulho e alívio, convencidos de que haviam feito a coisa certa. A jovem, antes de ir para a igreja, implorou à mãe entre lágrimas que a ajudasse a escapar daquele compromisso tão absurdo que seu pai havia pactuado, mas a mulher negou os pedidos da filha. Ela também acreditava que essa era a melhor solução, pois não estava disposta a ser apontada pelos conhecidos. Para eles, ter um bebê fora do casamento era inaceitável, não importava como ele tivesse sido concebido. Marta se resignou ao seu destino e escondeu suas lágrimas sob o véu que cobria seu rosto. Enquanto caminhava até o altar, sua mente se enchia de pensamentos desesperados. Imaginava 1000 formas de escapar dali, de correr livre e refazer sua vida em outra cidade. Sonhava com um futuro onde pudesse ser feliz, longe da opressão de sua família e do desprezo de Daniel. Mas a verdade era que não se sentia capaz de fazê-lo. Seus pais sempre a ensinaram que a mulher devia depender do marido e cuidar dos filhos em casa. Essa doutrinação havia penetrado fundo nela, e seu medo do futuro era mais forte. Finalmente, com o coração pesado e o olhar perdido,
deu o tão esperado sim diante do pároco da igreja. Suas palavras eram apenas um murmúrio, sufocadas pela dor e resignação que sentia. Ao seu redor, os convidados aplaudiam e sorriam, alheios à tragédia que se desenrolava diante de seus olhos. Marta, em seu vestido branco, parecia uma boneca quebrada, frágil e sem vida própria. Cada palavra do sacerdote, cada promessa de amor eterno, era como uma zombaria ao seu sofrimento. Daniel, de pé ao seu lado, mantinha uma expressão de indiferença, como se tudo aquilo fosse apenas um simples trâmite. Durante a cerimônia, Marta não conseguiu evitar que seus pensamentos voltassem uma e outra vez à noite em que Daniel a havia forçado. Lembrava-se do medo, da dor e da sensação de impotência que a invadiu. E agora, estava unida a esse homem pelo resto de sua vida, presa em um casamento que não desejava. A recepção foi uma extensão da cerimônia, com risos e comemorações que contrastavam cruelmente com o estado de espírito de Marta. A jovem sorria e agradecia as felicitações, mas por dentro, sentia que sua vida havia chegado a um ponto sem retorno. A realidade de sua situação se tornava cada vez mais clara e dolorosa. Mas o que Marta não sabia era que, a partir daquele momento, sua vida se tornaria um terrível pesadelo. Daniel a tratava da pior maneira possível, alimentando um ressentimento por ela. Recriminava-lhe que, se ela não tivesse falado, poderia ter sido livre e casado com quem quisesse. Por isso, sempre lhe lembrava de que ela mesma havia buscado esse destino e devia suportar tudo o que viesse, cumprindo todos os deveres que lhe correspondiam como esposa. Durante os meses seguintes de sua gravidez, Marta foi tratada praticamente como uma empregada em sua própria casa. Todos os dias, do amanhecer até tarde da noite, era responsável por todas as tarefas domésticas. Limpeza, cozinha, lavanderia, tudo recaía sobre seus ombros. Daniel, em sua crueldade, a desprezava e costumava sair de casa, voltando tarde da noite, bêbado e com cheiro de perfume barato. Esse cheiro indicava a Marta que ele frequentava outras mulheres. O que ela não sabia era que todos ao seu redor estavam cientes de suas infidelidades, já que Daniel não se dava ao trabalho de esconder. Marta se tornou a piada de todos, alvo de zombarias e desprezo na comunidade. As mulheres do bairro a olhavam com pena e desdém, murmurando pelas suas costas. Muitas vezes, ouvia comentários maldosos quando saía para comprar mantimentos ou para missa aos domingos. Pobre Marta, diziam, casada com aquele desgraçado. Mas ninguém oferecia ajuda ou consolo. Em vez disso, sua situação se tornava o assunto favorito de todos. Cada erro, cada pequeno descuido de Marta, era ampliado e comentado em voz baixa, com risadinhas maliciosas. Marta sentia sua autoestima desmoronar dia após dia. As noites eram as piores. Daniel chegava tarde, cambaleando e com um olhar turvo pelo álcool. Às vezes, sua raiva transbordava, e ele descarregava sua frustração batendo nas paredes. Ela, temerosa, tentava evitá-lo, escondendo-se na cozinha ou trancando-se no banheiro. Suas mãos tremiam enquanto tentava encontrar consolo na solidão, abraçando seu ventre cada vez mais proeminente e rogando pela segurança de seu bebê. A autoestima de Marta começou a despencar. Daniel constantemente a lembrava de que devia estar agradecida por estar casada com ele, insinuando que de outra forma jamais encontraria um homem interessado nela. Suas palavras a feriam profundamente, e com o tempo, Marta começou a acreditar em tudo que ele dizia, sem que ninguém ao seu redor percebesse que Daniel estava apenas contribuindo para seu desgaste emocional. Além disso, Daniel mostrou uma total falta de preocupação pelo bebê que Marta carregava no ventre. Isso ficou evidente no dia do parto e nos dias seguintes, pois ele nem se deu ao trabalho de ir ao hospital ao saber que seu filho estava lutando para sobreviver. Marta percebeu que, para Daniel, o bebê não significava nada.
Sua indiferença e desprezo apenas aumentavam a dor e a angústia que ela sentia, mas também acendiam uma centelha de determinação dentro dela. Em meio à escuridão, Marta encontrou uma fonte de luz em seu filho. Toda vez que olhava para Javier, frágil e pequeno na incubadora, sentia uma força nova e poderosa. Agarrava-se à ideia de que seu filho merecia uma vida melhor, longe da crueldade e do desdém de seu pai. Essa determinação a impulsionava a se manter firme, a lutar todos os dias pela saúde e bem-estar de seu bebê. Durante aquelas longas horas no hospital, Marta refletia sobre sua vida e suas decisões. Lembrava-se dos sonhos que tinha quando criança, das ilusões de formar uma família cheia de amor e carinho. Embora sua realidade atual estivesse muito distante desses sonhos, ela não podia renunciar à esperança. Sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente pelo bem de Javier e por ela mesma. Com cada dia que passava, Marta se fortalecia emocionalmente. Aprendeu a ignorar os comentários maldosos das mulheres do bairro e a não dar atenção aos olhares de pena. Seu foco estava em seu filho e em sua recuperação. Passava horas lendo sobre o cuidado de bebês prematuros, conversando com os médicos e enfermeiras, fazendo perguntas e tomando notas. Queria estar preparada para cada desafio, pronta para enfrentar qualquer obstáculo que pudesse surgir. Desde o nascimento de seu filho, Marta transformou completamente sua perspectiva de vida e voltou a encontrar razões para sorrir. Decidiu que tudo o que fizesse dali em diante seria por ele. Assim, quando finalmente saíram do hospital, suportou o casamento tão difícil em que se encontrava, motivada unicamente pelo bem-estar de seu filho. Tornou-se submissa ao marido, abaixando a cabeça e tentando manter a paz no lar pelo bem do pequeno. Os anos passaram, e Marta continuou cumprindo todos os seus deveres como esposa. Logo ficou grávida novamente e recebeu a notícia com alegria, considerando a chegada de um novo bebê como uma bênção. Para ela, não havia nada mais bonito do que ter uma criança em seus braços, e esses pequenos eram seu refúgio, sua fuga da vida miserável que compartilhava com Daniel. Quando nasceu seu segundo filho, Marta se dedicou a proteger seus filhos com zelo, escondendo sua própria infelicidade e os maus tratos do marido. Para seus filhos, a família parecia perfeita, pois Marta não queria que crescessem presenciando o ódio e a falta de entendimento entre seus pais. Os anos passaram, e Javier cresceu saudável e forte, apesar de seus começos difíceis. Marta se certificava de que seus filhos recebessem todo o amor e cuidado que ela podia dar. Se envolvia em suas atividades escolares, ajudando-os com as tarefas e participando de seus eventos, sempre com um sorriso no rosto. Para Javier e seu irmão mais novo, a mãe era um pilar de força e ternura, uma figura constante que os protegia de qualquer mal. No entanto, Marta não podia evitar sentir-se presa em sua própria vida. As noites eram as piores, quando Daniel voltava para casa, frequentemente bêbado e com o cheiro de outras mulheres impregnado em suas roupas. Marta suportava seus insultos e desprezos em silêncio, temerosa de que qualquer confronto pudesse repercutir negativamente em seus filhos. Aprendeu a esconder suas lágrimas e a dissimular sua tristeza, apresentando sempre uma fachada de serenidade e alegria diante dos pequenos. Até aquele momento, Marta havia permanecido em seu casamento apenas pelo que diriam e pelo bem-estar de seus filhos, já que não se sentia capaz de sustentar os pequenos sozinha. No entanto, um dia, sua vida deu uma reviravolta inesperada. Logo de manhã cedo, enquanto se apressava na cozinha para ter a comida pronta antes de o marido chegar, que se enfurecia se a comida não estivesse pronta a tempo, o telefone tocou. Ao ouvir a notícia, Marta ficou paralisada. Era uma chamada do centro médico informando que seu marido havia sido internado após sofrer um grave acidente. Sem saber com quem deixar seus filhos, Marta os pegou pela mão e foi com eles ao hospital para ver como estava o pai. Ao chegar, a recepcionista olhou com compaixão e disse:
Senhora, seu marido está no quarto 304. As lesões são graves. Marta sentiu um nó no estômago enquanto se dirigia ao quarto. Ao encontrar Daniel em uma cama de hospital, seu corpo começou a tremer. Não pôde evitar pensar no futuro e em como enfrentariam a situação financeira. Daniel era o único provedor do lar, e o medo de não poder assegurar a estabilidade de seus filhos e evitar que passassem fome a abateu profundamente. O médico de plantão, o Dr. Gonzalez, se aproximou de Marta e explicou a situação. Senhora Marta, seu marido sofreu múltiplas fraturas e uma concussão cerebral. Sua recuperação será longa e complicada. Marta olhou para o médico com olhos cheios de desespero. Quão graves são as lesões? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. É difícil dizer com certeza neste momento, respondeu o médico com tom grave. Ele precisará de cuidados intensivos e pode nunca recuperar completamente suas funções motoras. Marta sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. As crianças, ao ver o estado da mãe, seguraram suas mãos, tentando oferecer consolo. Ao sair do quarto, uma enfermeira se aproximou dela com um sorriso amável. Senhora, se precisar falar com alguém, temos um conselheiro disponível, ofereceu a enfermeira. Marta assentiu, mas sabia que seus problemas não se resolveriam com uma conversa. Precisava de um plano, uma forma de sustentar sua família. Durante o caminho de volta para casa, seus pensamentos giravam em torno de como sobreviveriam sem os rendimentos de Daniel. Os dias seguintes foram cheios de incerteza e angústia para Marta. A rotina diária se tornou uma prova constante. Todas as manhãs tinha que equilibrar as visitas ao hospital com as necessidades de seus filhos e a busca desesperada por uma fonte de renda. No dia em que recebeu a notícia de que Daniel estava em coma, o Dr. Gonzalez se aproximou dela com uma expressão grave. Senhora Marta, disse o médico, infelizmente, as chances de seu marido acordar são muito pequenas. Seu estado é crítico e estamos fazendo todo o possível para mantê-lo estável. Marta ficou paralisada ao ouvir aquelas palavras. Uma mistura de alívio e medo a invadiu. O alívio de pensar que não teria que enfrentar os abusos de Daniel, mas o medo do futuro e da incerteza de como sustentaria seus filhos a sobrecarregou. Sem a presença de Daniel como provedor, a responsabilidade da família recaía completamente sobre ela. Apesar do desespero, Marta levantou-se e dirigiu-se ao hospital para visitar Daniel. Ao vê-lo na cama, conectado a tubos e monitores, seu coração se partiu um pouco mais. As lágrimas caíam sem cessar enquanto observava a máquina que marcava os batimentos de seu marido, perguntando-se como poderia enfrentar essa nova realidade. Ao voltar para casa, encontrou seus filhos brincando no chão do modesto apartamento. Eles, alheios à gravidade da situação, esperavam da mãe a mesma estabilidade e amor que sempre lhes havia proporcionado. Marta sentou-se com eles, tentando manter uma fachada de normalidade enquanto sua mente corria em busca de soluções. À medida que os dias passavam, Marta percebeu que precisava agir rapidamente para assegurar o sustento de sua família. Decidiu que a única opção viável era encontrar uma maneira de gerar renda. A ideia de trabalhar fora de casa era esmagadora e quase inalcançável, mas sua determinação a levou a explorar outras alternativas. Um amigo da comunidade, ao saber da situação de Marta, sugeriu que ela poderia aproveitar suas habilidades de costura. Ela lembrou-se de como costumava costurar roupas para seus filhos e alguns amigos no passado. Embora não fosse uma especialista, a costura era uma habilidade que sua mãe lhe havia ensinado e que ela havia usado esporadicamente no passado. Marta começou a costurar algumas peças em casa, aproveitando retalhos de tecido que havia guardado durante anos. Usou uma antiga máquina de costura que havia pertencido à sua avó e que guardava com carinho. A primeira vez que se sentou diante da máquina,
O som do motor e o movimento da agulha a fizeram sentir uma estranha mistura de nostalgia e esperança. Decidiu vender suas criações em uma pequena feirinha perto de sua casa. A primeira vez que se apresentou no mercado, o espaço era modesto e estava cheio de barracas simples. Marta montou seu pequeno estande com as roupas que havia costurado. A competição era acirrada, mas ela estava decidida a fazer com que seu esforço valesse a pena. Os primeiros dias foram difíceis. As vendas eram escassas e os olhares de alguns clientes em potencial a faziam sentir-se desconfortável. Mas logo, seu trabalho começou a chamar a atenção. As mulheres do bairro começaram a apreciar o esforço e a qualidade das roupas que oferecia. Percebeu que muitas estavam à procura de roupas feitas à mão, únicas e a bom preço. Um dia, enquanto Marta estava ocupada atendendo a uma cliente habitual, uma mulher idosa se aproximou dela e disse: "Querida, você faz um trabalho maravilhoso. Nunca vi coisas tão bem feitas neste mercado. Você tem um verdadeiro talento para a costura." As palavras de incentivo deram um impulso a Marta. Embora ainda não fosse suficiente para resolver todos os problemas financeiros, começou a haver um raio de esperança no meio da tempestade. Percebeu que, além de obter uma renda, costurar estava se tornando uma forma de terapia para ela. A concentração no seu trabalho oferecia um escape da ansiedade e da dor. Cada semana, Marta melhorava sua técnica e diversificava sua oferta. Começou a criar peças não só para adultos, mas também para crianças, e adicionou acessórios como cachecóis e gorros. A comunidade começou a reconhecê-la como uma talentosa costureira e seus clientes habituais começaram a recomendar seu trabalho a outros. O mercado se tornou um lugar onde Marta não só ganhava dinheiro, mas também encontrava um espaço para se reconectar consigo mesma e com sua comunidade. À medida que o tempo passava, a costura lhe proporcionou uma nova identidade, uma em que não era apenas a mãe de seus filhos, mas também uma mulher com habilidades e um propósito. Marta nunca imaginou que o trabalho poderia ser tão gratificante, especialmente quando começava a receber as moedas que gerava e podia usar esse dinheiro para alimentar seus filhos, que estavam felizes ao ver sua mãe com uma atitude renovada. O que começou como uma necessidade se transformou em uma revelação. Percebeu que havia desperdiçado seu talento por medo do que diriam. Agora, sentia-se mais à vontade consigo mesma e a vida parecia sorrir para ela. No entanto, também enfrentava uma grande incerteza, pois os médicos a informaram que deveria tomar uma decisão em relação ao seu marido, que ainda estava conectado a uma máquina. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Marta dirigiu-se ao hospital com seus pequenos, que, com as mãos dadas à da mãe, caminhavam ao seu lado com a inocência das crianças que não compreendem totalmente o peso da realidade. Marta tinha a mente agitada, o futuro parecia um labirinto sem saída. Sabia que tinha que tomar uma decisão crucial, mas não podia evitar a crescente ansiedade que a envolvia. Ao chegar ao hospital, Marta e seus filhos se depararam com a fria e implacável luz branca do corredor. O som dos monitores e o constante vai e vem de enfermeiras e médicos criavam uma atmosfera que acentuava o estresse da situação. Marta sentiu um nó no estômago ao se aproximar do quarto de Daniel. Seu coração batia forte enquanto se aproximava da porta. Quando Marta entrou no quarto, sua visão encontrou uma imagem que lhe era muito familiar. Daniel jazia na cama do hospital, seu corpo imobilizado pelas ataduras e máquinas que monitoravam seu frágil estado. Seus traços estavam desfigurados, seu rosto parcialmente oculto pelos curativos. Marta olhou para aquele homem que havia sido a fonte de tantas mágoas e maus tratos em sua vida, e sentiu uma mistura de repulsa e libertação. Com a voz trêmula e a determinação refletida em seus olhos, Marta pediu para falar com o médico a sós. Ela se reuniu com o Dr. Gonzalez na sala de consultas, onde o ambiente era menos opressor e se ouvia o eco dos passos dos outros visitantes.
A conversa que teve com o médico foi dura e cheia de emoções contidas. Doutor, disse Marta, com a voz entrecortada, tomei uma decisão. Não quero que continuem com os tratamentos. Por favor, desliguem-no hoje mesmo. O doutor Gonzalez a olhou com compreensão e tristeza. Sabia que essa decisão não era fácil, mas também entendia o sofrimento de Marta e a pressão emocional que ela enfrentava. Entendo, senhora Marta, respondeu o doutor. Vamos proceder com os trâmites necessários. Infelizmente, é uma decisão sempre carregada de dor. Marta voltou ao quarto com seus filhos. Eles a olhavam com olhos cheios de confusão e medo. A ideia de perder o pai era um golpe que não podiam compreender completamente, mas a dor nos olhos da mãe lhes dizia que algo definitivo estava prestes a acontecer. Com lágrimas nos olhos, Marta ajoelhou-se ao lado da cama de Daniel e explicou aos filhos o que estava prestes a acontecer, tentando ser o mais clara e sincera possível, sem esconder o impacto emocional que a situação tinha sobre ela. Suas palavras eram suaves, mas carregadas de uma tristeza profunda. Meus amores, sei que isso é difícil de entender. Seu pai não está bem, e decidimos que não podemos continuar esperando. Vamos nos despedir. As crianças choraram desconsoladas, abraçando-se enquanto Marta tentava conter seu próprio choro. Suas vozes eram um sussurro de dor e desolação enquanto se despediam de um homem que, embora lhes tivesse feito mal, representava uma parte importante de sua vida. Não podemos voltar a viver como antes, disse Marta com firmeza, abraçando seus filhos enquanto eles choravam. Não quero que ele volte a lhes fazer mal, nem a vocês nem a mim. Esta é a melhor decisão que podemos tomar. As palavras de Marta foram recebidas com ressentimento e confusão por parte de seus filhos. Eles não compreendiam completamente a magnitude da decisão da mãe. Sentiam que estavam sendo privados de uma figura paterna sem ter a oportunidade de um encerramento ou de uma possível reconciliação. Sua dor se transformou em ressentimento, e seus corações jovens se encheram de uma mistura de tristeza e raiva em relação à figura da mãe. Enquanto voltavam para casa, o silêncio no carro era pesado, e o peso da perda se sentia em cada canto. Marta prometeu a si mesma que faria tudo o possível para construir uma nova vida para seus filhos, uma na qual pudessem encontrar paz e estabilidade. A partir desse momento, Marta se transformou em uma mulher empoderada, enfrentando a vida com uma determinação inabalável. O caminho não foi fácil, mas sua dedicação e esforço deram frutos. Ela se tornou o pilar de sua família, construindo um futuro melhor para seus filhos com o suor de seu rosto e uma tenacidade que a impulsionava a superar cada obstáculo. Mas seus pequenos, ainda com o coração partido e a confusão reinando em suas mentes, começaram a se afastar dela. Sua atitude oscilava entre ressentimento e desilusão, manifestando que não compreendiam completamente a decisão da mãe. Sempre que Marta tentava se aproximar, sentia que o muro entre eles se tornava mais sólido. Apesar de seus esforços para oferecer-lhes amor e apoio, a dor da perda e o ressentimento deixavam uma sombra em sua relação. Com o tempo, Marta conseguiu estabelecer um pequeno negócio de sucesso e se tornou uma figura inspiradora em sua comunidade. Sua empresa não apenas lhe permitiu oferecer estabilidade a seus filhos, mas também lhe deu a oportunidade de empregar outras mulheres em situações difíceis. Marta se tornou um símbolo de resiliência e força, demonstrando a muitos que é possível prosperar sem depender de um homem, especialmente se esse homem foi uma fonte de sofrimento. No entanto, apesar de suas conquistas e do impacto positivo que teve na vida de muitas mulheres, Marta sentia que sua felicidade estava incompleta. Seus filhos, ainda marcados pelo trauma da perda do pai, mantinham um ressentimento latente em relação a ela. Achavam que Marta deveria ter mantido Daniel conectado por mais tempo, esperando um milagre que nunca chegou. A lacuna entre mãe e filhos persistia, e Marta, com o coração pesado,
sabia que deveria enfrentar essa última barreira para encontrar paz em sua vida. Decidiu se abrir para seus filhos, revelando-lhes a história completa por trás de sua decisão. Em uma conversa sincera e emotiva, contou-lhes tudo sobre a relação com Daniel, a dor que havia suportado e a razão por trás de sua escolha final. Meus queridos, disse-lhes com lágrimas nos olhos, sei que isso foi difícil para vocês, e que não entenderam por que tomei a decisão que tomei. Mas minha intenção sempre foi protegê-los. Daniel não era uma boa pessoa, e eu não podia permitir que sua maldade continuasse nos afetando. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para garantir que tivéssemos um futuro melhor, livre de sofrimento. Seus filhos ouviram atentamente, e à medida que as palavras da mãe penetravam em seus corações, começaram a compreender a magnitude de seu sacrifício. Embora o processo tenha sido lento e doloroso, o entendimento começou a curar as feridas. A relação entre Marta e seus filhos começou a se reconstruir, e o ressentimento deu lugar a um reconhecimento do amor e da valentia que sua mãe havia demonstrado. Marta encontrou uma forma de se reconciliar com seu passado, e embora as cicatrizes nunca desaparecessem completamente, a clareza e a sinceridade em sua comunicação com seus filhos lhes permitiram avançar para uma nova etapa em suas vidas, marcada por uma compreensão mais profunda e uma renovada esperança no futuro. Queridos amigos, uma mãe sempre deseja o melhor para seus filhos, e está disposta a fazer o que for necessário para garantir-lhes um futuro cheio de amor e felicidade. A história de Marta é um testemunho profundo desse amor incondicional. Ao longo de sua vida, ela enfrentou dificuldades inimagináveis, desde um casamento cheio de sofrimento até a luta por criar seus filhos em meio a circunstâncias adversas. Felizmente, Marta encontrou a força e a clareza para perceber que o homem que havia sido seu marido não apenas havia falhado em seu papel como parceiro, mas também havia colocado em perigo o bem-estar de sua família com seu comportamento destrutivo. Apesar da dor e da adversidade, ela entendeu que não precisava dele para construir uma vida plena e satisfatória. Sua decisão de seguir em frente, mesmo quando parecia que tudo estava contra ela, reflete uma coragem e uma determinação admiráveis. Ela demonstrou que a verdadeira força não reside na dependência de uma figura tóxica, mas na capacidade de se levantar e construir um novo caminho, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Sua história é um exemplo inspirador de como o amor pelos filhos pode ser um motor que impulsiona uma mãe a superar qualquer obstáculo, e de como, com coragem e determinação, é possível transformar a dor em uma força positiva para a mudança. Obrigado por sua visita e por nos acompanhar nesta viagem através de histórias de vida que nos ensinam tanto sobre a resiliência humana. Espero ansiosamente pela próxima história e fico feliz em saber que compartilham comigo essas narrativas tão significativas. Até a próxima!